Olá, tudo bom? I'm home. Eu tô em casa. I'm home. Eu tô It's em so good casa. to be with you. É muito bom estar aqui com vocês. We're so excited to be here. A gente está muito feliz de estar aqui. This is my Brazil home, my home in Isso Brazil. aqui é a minha casa no Brasil. This is the first place where everything started. Esse aqui é o primeiro lugar onde tudo começou. And so whenever I'm here, it's just an honor. Então, quando quer que eu esteja aqui, é sempre uma And I honra. feel like I'm here with family. Eu sinto que eu estou em família aqui. And because I love to introduce people I love to other people I love, Que eu adoro apresentar pessoas que eu amo para outras pessoas que eu amo. I want to introduce some other people that I love as well. Então, eu quero apresentar outras pessoas que eu também amo. We say we're the Life Impact International family. A gente diz que a gente é a família internacional da Life Impact. And so we have Life Impact Brazil, Então, a gente tem a Life Impact Brasil, we have Life Impact Thailand, temos a Life Impact Tailândia and we have Life Impact USA here. e temos a Life Impact dos Estados Unidos aqui. So you have cousins. Então, vocês têm muita We're coisa. all related. Estamos todos relacionados. Same DNA, same DNA, O mesmo DNA, same spirit of faith, o mesmo espírito da fé, the same spirit. o mesmo espírito. And so I want to introduce you right now Então, eu quero apresentar para vocês to our team, nosso time, your cousins, seus primos, your family that you sua haven't met família yet. que você ainda não conhece. I'll start with my daughter. Vou começar com a minha Not filha. if you can stand up. This is my daughter. Essa é minha filha. She's from Thailand. Ela é da Tailândia. It's her second time here in Brazil. É a segunda vez, terceira vez dela aqui. And she was the first face I saw in Thailand. Ela foi o primeiro rosto que eu vi na Tailândia. For some of you, I see many of you are new. Muitos de vocês que eu estou vendo aqui hoje são novos. Glória a Deus. Praise God. Glória a Deus. And so she was the first face I saw. Então ela foi o primeiro rosto que eu vi. I was 24 years old. Eu tinha 24 I anos. became mama to 52 kids. E eu virei mãe de 52 And she was crianças. 14 years old. E ela tinha 14 And anos. this little Thailand face came up to me. E esse rostinho tailandês veio até mim. And she said, I don't have a mom and you don't have a daughter. E ela disse, eu não tenho mãe, você não tem And so filha. from this day forth, you're my mom and I'm your daughter. Então, de hoje em diante, você é minha mãe e eu sou sua filha. And she's been my daughter ever since. E ela é minha filha desde então. 24 years later, 24 anos she's depois, still by my side. ela ainda está do meu lado. And she's the one who says, E é ela quem diz, Mom, Thailand had you for a long time, mãe, a Tailândia te teve por muito tempo. but now the children of Brazil need you more. Mas agora as crianças do Brasil precisam mais de We você. release you A gente te libera to be in Brazil. para estar no Brasil. And so that's my firstborn daughter. Então essa é minha primeira filha, minha primogênita. And then I'll go, because they're closest with the USA. E agora eu vou pro lado dos Estados And this is Unidos. John and Paola. You guys could stand up. From John Life Impact and- USA. Eles são dos Estados Paula, Unidos, Paula. John e Paula. And they actually are newly married. E eles são recém-casados. They met on a missions trip. E eles se conheceram numa missão, numa John viagem was de a missão. missionary in Mexico. Ele era missionário no México. He's an American that speaks Spanish. Ele é americano, mas fala espanhol. He speaks more Spanish than me. Ele fala mais espanhol que eu. I now speak more Portuguese than I do Spanish. Eu agora falo mais português do que espanhol. My family is so disappointed in me right Ih, now. minha família está muito decepcionada comigo agora. And so, but they met on a missions trip. Mas eles se conheceram numa viagem de This is missão. why everybody should go on a missions trip. É por isso que todo mundo tem que sair para viagem em missão. People meet on a missions As trip. pessoas se They get conhecem, pregnant on a missions trip. engravidam. Whenever you take care of God's business, Quando você cuida dos negócios de God takes Deus, care of your business. Ele cuida dos teus negócios. So they met on a missions trip and they're married and serving Jesus with us. Então, eles se conheceram nessa viagem missionária e estão casados aí servindo a Jesus. And actually, this is their second time to Brazil. E essa é a segunda vez deles aqui no Brasil. And then Então, we have a Brasileira. nós temos uma brasileira, Jayuma, please stand up. Jailma. And she's over Juazeiro do Norte and the Amazonia. Então, ela fica entre o Juazeiro do Norte e a Amazônia. Actually, I say she's my gift. Na verdade, eu falo que ela é meu presente. She worked for a large children's organization here in Brazil. Ela trabalhava para uma grande organização que cuidava de crianças aqui no and she Brasil. took a big step of faith to come and help us. E ela deu um grande passo de fé para vir nos And ajudar. ever since she has,
E desde que ela fez isso, A Life Impact Brazil went to the next level. a Life Impact Brasil subiu para outro We're so nível. thankful for her yes. Nós estamos muito gratos pelo sim dela. Actually, all of them, when they said yes to God, we Na went to the verdade, next level. todos eles, quando eles disseram sim para Deus, nós subimos um We're so nível. thankful for their yes. Nós estamos muito gratos pelo You sim see, deles. your yes unlocks others to give their yes. O seu sim é o que permite que outros digam sim. Your yes unlocks others to give their yes. O seu sim permite que outros digam sim. Your yes inspires others to give their yes. O seu sim inspira outros a dizerem sim. And then I have one of your very own as well. E eu tenho um que é de vocês She's aqui. not an estrangeiro here. Ela não é estrangeira aqui. She's a daughter of this house. Ela é filha dessa casa. Janine, please stand up. Janine! I begged Janine to come work for us. Eu implorei para Janine vir trabalhar pra gente. Since December last year, the year before, not last year, but the year before, right? Desde dezembro de 2024, I begged her for many months, eu implorei por and meses. she didn't give me her yes, she gave me her no. E ela não me deu sim, ela me disse não. But then God had to speak to her, Mas aí Deus falou com ela. and God just started burning in her heart, E Deus começou a queimar no coração dela. and she gave God her yes. E ela disse sim para Deus. And so Jeannie is operations manager at Life Impact Brazil. Então ela agora gerencia a Life Impact Brasil. And God's been so good to us. Deus foi tão bom pra It's gente. kind of some of my message today É um pouco da minha mensagem hoje. that I'm going to share with you. I feel like He's put a word. The word that He gave me Na verdade, eu vou compartilhar com vocês a palavra que ele me deu, na verdade. came out of a beautiful time of consecration, Veio de um tempo lindo de consagração. and I believe it's the word for this hour. E eu acredito que é a palavra para essa hora. First, I want to show you some videos of what we've been doing. Primeiro, eu quero mostrar uns vídeos do que a gente tem feito. I want to give you some updates Quero dar umas atualizações para vocês of what God has done through you around the world. daquilo que Deus tem feito através de vocês por todo mundo. Do you know that this church is one of our top donors? Você sabia que essa igreja é uma das nossas maiores doadoras? From right here in Brazil, from Tijuca in Brazil. Daqui da Tijuca, no Brasil. You guys are touching Burma. Vocês estão tocando You're, o Mianmar. you're touching Thailand. Vocês estão tocando a You're touching in the Tailândia. Amazônia. Vocês estão tocando a You're touching Amazônia. Juazeiro do Norte. Vocês estão tocando o Juazeiro do And you're, of Norte. course, touching Rio de Janeiro. E é claro, vocês estão tocando o And I Rio want de to show you Janeiro. what you've been a part of this year. E eu quero te mostrar daquilo que você tem feito Do parte. you know that you give more than most churches in the U.S.? Vocês doam mais do que a maioria das igrejas nos Estados You're a Unidos. very big part of what we do. Vocês são uma parte muito grande daquilo I que a want you gente to faz. match the faces to what you have sacrificed and what you Então, eu have quero que given this vocês year. vejam a face daquilo que vocês sacrificaram para ajudar. So we have two videos for you. Nós temos 2 vídeos. Essa é a rainha da terra de ninguém. I'm standing right here in front of No Man's Land. It's basically the place caught between Thailand and Myanmar, where there's no jurisdiction, just lawlessness. Every illegal and pretty much evil thing happens there. That's where they house all the children that are sold, that are trafficked. All the drugs are housed there. Basically, it's just ran by mafia. There's only one way in and one way out. And so place has been a place where we've rescued at least 8 children from. Our most recent rescue was a 5-year-old boy and a 3-year-old sister. What happened is I was walking through this market and I had a couple guests and I was showing them the problems and the issues here. And as I was walking by, they sell seafood and they have crabs and different things. And a man had a pair of metal tongs up over his head and he was about to bring them down on a little girl's head, a little 3-year-old girl's head. And as I was walking, I saw it happen in slow motion and I just said, "Stop!" And I just yelled. Just basically the whole market just froze because I screamed at the top of my lungs, "Stop!" And the man froze and he stopped. I ran over, I swept up the little 3-year-old girl, got her on the bench, started talking to her, finding out what was going on. Her little 5-year-old brother started hopping over to us. We both sit on the bench trying to figure out what's going, and then the mom comes over and you could just tell
She's just drugged out of her mind. She's just on something. She can't pay attention. She's fidgeting. She's looking all around. She's paranoid. And I knew she was on drugs. And so she starts to talk to me, and she pulls out a pack of cigarettes, and she points to her 5-year-old little boy and says, I'll give you him for a pack of cigarettes. I'll give you him for a pack of cigarettes. And I start talking to her, and at that, and I didn't have Life Impact shirt on. I didn't have any kind of identification on. I could have been anybody. I could have just taken her children. They'd never seen them ever again. And she didn't know who I was at all, but she was just willing at that moment. She wanted drugs so bad or cigarettes so bad that she was willing to sell her 5-year-old boy for a pack of cigarettes. And so I keep talking to her, and I said, what about your little girl? What about the 3-year-old girl? And she said, no, she's my moneymaker. And she opened up her little drawstring backpack, and she showed me 1,000 jets rolled up into a way where you could like do drugs, snort drugs. And so what we knew is she was using her 3-year-old girl, selling her 3-year-old girl to support her drug habit. And she had a whole bunch of those 1,000 jets. 1,000 jet is equivalent to about $1 US. And so just rolled up, and so you had seen her backpack had been full, and so she'd sold her little 3-year-old daughter that morning. And so we start talking. By that time I get my team over there. We're talking, and we're trying to negotiate. She bends over, and I see something silver just glistening in the sun, and basically it was a bamboo crack pipe that was taped to her chest. And then I could tell she was about 3 months pregnant. So she was a crack addict and selling the children she had and still doing drugs even while she was pregnant. And so finally, out of lots of negotiation, we finally got the border control. We got everybody there, and we were able to rescue the children. These children, it's so precious. They lived right here in no man's land. Their life, even the beggar community, her own friends that lived right here in the same environment, in the same condition, would say, get those children, get those children. She makes them do bad things, get those children. And so we got the children. When we got them safe to our safe home, it was so precious because we asked the little girl, what do you want to be when you grow up? What do you want to be? And to this day, she still says, from day one and until this day, I want to be a queen. I want to be a queen. So what we've done is we've told everybody in the children's home to call her Queen. And so they call her Queen, and this little girl just believes that she's going to be a queen. I love the fact that this little girl, even though everything that's happened to her in her most formidable years, still believes that she could be a queen. We believe it too. Those 2 kids just graduated the top of their class. Essas 2 crianças acabaram de se formar como os melhores da turma. They got the highest award. Tiveram a nota mais alta, o prêmio mais alto. I was in that same market. Eu estava nesse mesmo mercado. On the border, in that same market. Na fronteira, naquele mesmo mercado. And when I was walking, they said, "That's the girl that got the children. That's the girl that got the Então, children." quando eu estava andando, eles gritaram: aquela é a que pega as crianças, aquela é a que pega as I crianças. showed them the picture of the children now. E eu mostrei uma foto das crianças agora. And they said, "Never ever bring them back here again." E eles disseram: nunca, nunca mais traga elas Their aqui. mom comes here every week looking for them so she can sell A them. mãe vem aqui toda semana procurar por eles para And vendê-los. she's looking for you so she can get them back. E ela tá te procurando para pegá-los de But volta. we'll never tell her that we saw you. Mas nós nunca vamos dizer que te Because vimos. those kids are in the best place they can possibly Porque be aquelas crianças estão no melhor lugar onde elas podem now. The estar. own market and the own drug dealer said, "We will protect you and Os protect those kids from próprios her." donos lá do mercado e os traficantes disseram: nós vamos proteger você e as The lady started crianças. to cry. A mulher começou a And she said, chorar. "I can't believe E it." ela disse: eu não She said, "You're their acredito. mom now. Você é a mãe deles Never bring agora. them back here." Nunca traga eles de It's volta a whole aqui. completely different story for É them. uma outra história agora para That's eles. just one. Isso é só uma. That's just one É só of uma. 100 children that we have Nós temos 100 in crianças. Thailand alone Só lá na and Tailândia. 18 in Burma. E 18 em Mianmar. And I want to show you what we've done this year. E eu quero mostrar o que nós fizemos esse ano. Juntos nós mudamos vidas pelo globo. Brasil. No Ceará, a creche abriu as suas portas. 20 pequenininhos são bem-vindos com amor. 550 crianças protegidas esse ano. Rio de Janeiro.
Tem culto na igreja, alcançando 80 responsáveis e 60 crianças, 340 crianças alcançadas pelo projeto semanalmente. Amazônia, o abrigo legal, 170 crianças alcançadas semanalmente. As missões por Manaus, a Mianmar, 13 crianças salvas, 8 crianças aceitas da fronteira, 1.190 vidas tocadas, 1.090 salvações. Tailândia, 15 toneladas de alimento, 840 vidas salvas para Cristo, 118 abrigos para as crianças, 118 crianças abrigadas, 24 salvas da prostituição. E nós vamos resgatar mais. O Natal nas suas mãos e o céu nos seus corações. 10 missões. 2.900 pessoas alcançadas. 1.400 vidas salvas para Jesus. 10 toneladas de alimentos. 520 cestas entregues. 2.070 presentes para as crianças. 670 kits de educação para as crianças. 400 cestas de doce. Em 2024, juntos nós alcançamos 1.440 crianças que foram salvas e estão providas. 6.000 vidas impactadas pelo mundo. Vamos fazer ainda mais em 2025. Por causa do seu apoio, o nosso trabalho continua. Mude uma vida, mude o mundo. You were a part of all of that. Você é parte de tudo isso. You were a part of all of that. Você é parte de tudo Every isso. hey, Cada real. every hey, Cada real. it resulted in Resultou a child prevented, uma criança que foi prevenida, a child rescued, alcançada, resgatada and a child healed. e curada. Every hey, Cada real translated into se traduziu a life changed. em uma vida mudada. You together with us are changing lives and changing Vocês, our world. junto com a gente, estão mudando vidas e mudando o mundo For a child. por uma criança. We're taking back these precious treasures that are in darkness. Nós estamos resgatando esses pequenos tesouros que estão na escuridão. And we're bringing them to the light. E nós estamos trazendo eles para a luz. Amen. Amém? And you're a part of that. E você é parte We get disso. to be your hands and feet. Nós podemos ser suas mãos e pés. We just get to be the hugs, Nós podemos dar os the abraços, extension, a extensão, but you're a part of it all. mas você é parte disso tudo. And those gifts, E esses presentes, those faces, esses that was rostos, you. isso foi That was você. Academy da Fé. Foi a Academia da Every Fé. year, Todo ano, faithfully. fielmente. And we just want to say thank E you. a gente só quer dizer obrigada. We just want to say thank you. A gente só quer dizer obrigada. In Thailand, we rescued 24 children last year. Na Tailândia, nós resgatamos 24 crianças ano passado. Just last year. Somente ano passado. And this year, E esse ano, since January, desde we've janeiro, already rescued 13 já children. resgatamos 13 crianças. We built our 19th family style safe home, Nós construímos 19 abrigos. and every single our 19th family style safe home, and every home is filled. E cada abrigo, cada casa está lotada. Every single home is filled. Cada casa daquela está lotada. We just built our third next generation housing Nós construímos a nossa terceira casa da nova because geração, we're on our third generation of, porque estamos na nossa raising up a terceira generation. geração
Nós estamos criando We gerações. call them our Timothys, Nós chamamos eles dos nossos and we Timóteos. say they're rescued to rescue. E nós dizemos que eles foram resgatados para resgatar. And so my first rescue generation, they're 24, Então, minha 26, primeira geração que eu resgatei já estão com 24, 26 anos. 22, 22. and they're the worship leaders. E eles já são ministros de They're the louvor. interpreters. Eles já estão trabalhando na They're the ones igreja. preaching the gospel. Já estão pregando o They're evangelho. going back into the same favelas that they were taken Eles out of. estão voltando nas mesmas favelas de onde eles foram resgatados. And so we built them housing E nós construímos casa, because then now they're on our staff. porque agora eles fazem parte do nosso They've time. been rescued to rescue. Eles foram resgatados para They've resgatar. been healed to heal. Eles foram curados para curar. They've been prevented to go out and prevent someone else. Eles foram resgatados numa prevenção para prevenir que outros entrassem nesse caminho. Their life was changed so they can change another life. A vida deles foi mudada para que eles mudassem outra vida. And in Burma, E lá em we're Mianmar, still in the middle of civil war. nós ainda estamos no meio da guerra We've civil. had civil war for 60 years. Nós estamos nessa guerra há 6 But anos. we built a safe house for war zone orphans and children Mas affected nós by war. construímos abrigos para essas crianças que faziam parte da zona de guerra. And right now we're creating a space to go to the front lines and get 28 more E children. agora nós estamos criando um lugar para ir para as linhas de frente e salvar mais 24 crianças. And we are going to have to go in the line of war, Nós vamos ter que ir para a linha de but guerra, our team is ready to go. mas o nosso time está pronto para And the ir. children are just waiting. E as crianças estão There's esperando. bombs going off. Tem bombas sendo lançada, We're building a house as fast as we can. mas nós estamos construindo o espaço mais rápido and we're going to bring possível. another 28 to safety. E nós vamos trazer mais 28 para a just in the next segurança. 2 months. Just Nos in the próximos next 2 3 meses. Just in the next 2, 3 Só nos months. próximos 2 ou God's 3 already meses. been working. Porque Deus já está trabalhando. We have 88 national staff in Thailand. Nós temos 88 pessoas lá na In our Tailândia. prevention, rescue, and heal department. No nosso departamento de prevenção, resgate e cura. We're like the church that never sleeps. Nós somos a igreja que nunca dorme. We always are in the highways and the byways looking Nós for the estamos next sempre child. na estrada, na rua, procurando pela próxima The criança. government, we work together with the O government. governo trabalha junto com a gente junto com o governo. And recently, E recentemente, well, actually a few years ago, alguns anos atrás, we got a special card. nós ganhamos um cartão So especial. we have more authority than the police E nós temos mais autoridade que a to polícia walk in and to get a child out of a situation. para entrar e resgatar aquela criança. In Thailand, the police cannot Lá na go Tailândia, a polícia não pode ir in the nighttime, na noite, but we have this special yellow card mas nós temos esse cartão amarelo that we especial can go into any que situation nós podemos entrar em qualquer lugar, at any time qualquer hora and rescue a e child. resgatar uma criança. This is a miracle. Isso é um milagre. There's only 3 of these cards in our whole region. Só existe 3 cartões como esse don't em just give toda these aquela cards região. away. Eles simplesmente não saem dando esse cartão. But it was from a prophecy when I was here Mas foi de uma profecia de quando eu estava aqui. in the beginning years. Nos anos We iniciais, used to have a conference, nós tínhamos uma conferência. and during this time, a prophecy went out. E nesse tempo, uma profecia foi dada a mim. And it says that the governments of the world, Que os governos do mundo, they will come to you. eles virão a você. Nations will come to you. Nações virão a And they você. will ask you E eles vão te pedir. what to do for the children of their own nation. Eles vão te perguntar o que fazer com as crianças da própria nação And deles. God will put that answer on the inside of E you. Deus vai colocar a resposta dentro de você. And from that it will open doors in the closed nations. E dessa forma, Deus vai abrir portas em nações com portas fechadas. And I went back to Thailand after the conference here. E eu voltei para a Tailândia depois da conferência And the aqui. head of social welfare had a secret meeting with us. E a pessoa mais importante, o chefão, marcou um encontro com a gente, uma reunião. And since then, we've been on the government council. E desde então, nós estamos junto com o And every governo. rescue that happens on E our border,
cada resgate que acontece na nossa They fronteira. have to come through Life Impact's doors. Eles precisam passar pelas portas da Life Impact. Or we have a voice for the voiceless in the case. E nós temos uma voz para aqueles que não têm voz. Won't God do it? Hasn't He said it? Won't He do it? Deus não falou que ia fazer, Ele não vai fazer. If God says it, He'll do it. Se Deus disse que Ele vai And fazer, He's still doing it. Ele ainda está He's fazendo. still doing Ele it. ainda está He's still fazendo. doing Ele it. ainda está fazendo. And so that's in Thailand and Burma Isso é na Tailândia e em Mianmar and then Brazil. e aqui no Brasil. So we're in 3 areas: Então estamos em 3 áreas: Amazonia, Amazônia, Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte and Rio de e Janeiro. Rio de Janeiro. And so we came here Nós viemos para cá wanting to start safe homes. para começar para abrir abrigos. But the government said you have to do prevention for 2 years first. Mas o governo disse que nós precisávamos fazer as prevenções por 2 anos primeiro. So we submitted to the government. Então nós nos submetemos ao But governo. all the while holding safe homes in our heart. Mas enquanto isso, os abrigos, as casas estavam no nosso coração. We know what we're supposed to do. Nós sabemos o que nós devemos fazer. And you know, they said it's impossible now. It's not. You can't do Eles it that disseram, way. agora é impossível, não dá para vocês fazerem isso. But you know what keeps coming in my heart? Mas sabe o que continua vindo no meu coração? When Noah went to build the ark, Quando Noé foi construir a arca, nobody had ever seen the ark before. ninguém nunca tinha visto uma arca. Nobody knew what an ark looked like. Ninguém sabia o que era uma arca. They had their own versions of boats and different things, but they Eles never tinham saw an ark. versões do que era um barco e outras coisas, mas nunca uma arca. And they mocked Noah. E eles zoaram do And Noé, they made fun of Noah. satirizaram o And Noé. they doubted what God put in Noah's heart and the vision E that eles God put in Noah's duvidaram heart. daquilo, da visão que Deus colocou no coração de Noé. But Noah held that in his heart. Mas Noé guardou aquilo no coração And dele. faithfully he got out his hammer. E fielmente ele foi lá e pegou o martelo. And by faith he got out his nails. E pela fé ele pegou os pregos. And by faith he started putting together the wood. E pela fé ele começou a juntar a madeira. And they were laughing and laughing. There's E no eles rain. estavam There's not rindo gonna e be a rindo. flood. Não tem chuva, What não is vai that? ter What is tempestade, that? não vai ter dilúvio. O que é isso? O que And all é the doubt isso? came in. E toda aquela dúvida And all vindo. the naysayers came in. Tudo aquilo de falta de fé vindo. Noah faithfully kept building Mas what he Noah saw in his heart. fielmente continuou construindo o que ele viu no Noah coração. faithfully kept by faith, Ele taking steps continuou of faith. pela fé, dando passos de Actions of fé, faith. em fé, And atos what de fé. happened? E o que aconteceu? That rain came. A chuva veio. One drop. Uma gota, Two drops. 2 gotas, Three drops. 3 gotas, 4 drops. 4 gotas. That rain came just like God said it would. Aquela chuva veio do jeito que Deus falou que viria. And Noah obeyed God. E Noé obedeceu a And now Deus. we have the story of the ark. E agora nós temos a história da And arca. everyone would say, no, children's homes are closing. They E todo can't mundo work. pode dizer, olha, abrigos estão fechando e não abrindo. What you've done in Thailand, it won't work O que in você Brazil. fez lá na Tailândia, você não consegue fazer aqui no Brasil. And we said, okay. E nós dissemos, ok. But faith, step by step. Mas na fé, passo a passo. And now we opened the first home. E agora nós abrimos o primeiro abrigo, a primeira casa, Interior of Brazil. no interior do Brasil. In the interior of, the interior of Amazonia. No interior da Amazônia. And we just received our first 2 little boys. E nós recebemos os primeiros 2 Precious menininhos. 2 little boys. 2 preciosos And meninos. when everybody else is closing, Enquanto todos estão fechando as portas, we're opening safe homes. nós estamos abrindo It's going to casas. be like nobody saw before. Vai ser algo como ninguém nunca viu It's gonna be a antes. new way. Vai ser um novo modo. It's going to be God's way Vai ser no modo de because Deus. He put the blueprint in our hearts. Porque Ele colocou a planta no nosso coração. If He said it, He will do it. Se Ele disse, Ele vai fazer. If He said it, He will do it. Se Ele disse, Ele vai fazer. We're seeing 1,000 children monthly in our projects across three areas. Nós estamos atendendo 1.000 crianças nos nossos projetos por semana. And we're just getting started. E nós estamos só começando. We're just getting started. Estamos só começando. This is just the beginning. É só o começo. And I always say this, many of you, if you don't know my story, E eu sempre digo isso. Muitos de vocês
sei se vocês não conhecem minha história. I burned for Brazil. Eu queimo pelo Brasil. But in my heart was I wanted to be here so No bad. meu coração, eu sempre quis estar aqui tanto. But God sent me to Thailand. Mas Deus me mandou para Tailândia. And I didn't know why. E eu não sabia por quê. And every year I'd ask, God, is it time yet? God, is it time E yet? todo ano eu falava, Senhor, já é tempo de eu ir para o Brasil, já é tempo. It was my dream. Era o meu It sonho. was my passion. Era a minha It was paixão. the vision from God. Era a visão de I didn't Deus. just make up Brazil by myself. Eu não inventei o Brasil da minha I didn't just cabeça. close my eyes and go like this and go, oh, Eu não fechei o olho e saí assim, Brasil. no, God put this nation in my Não, heart. Deus colocou essa nação no meu coração. But there was a time. Mas tinha um tempo. The time is just as important as the what. O tempo é tão importante quanto o The quê? timing of God is just as O important as the tempo what de of God. Deus é tão importante quanto o que de Deus. And I say it like this. E eu digo assim, I was faithful with I was holding what was in my heart, eu fui fiel e fiquei segurando aquilo que estava no meu coração. all the while being faithful with what God put in my hands. Enquanto eu estava sendo fiel com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Thailand and Burma. A Tailândia e Mianmar. But when it came time, Mas quando o tempo chegou, God's time, not my time, o tempo de Deus, não o meu, He took out what was in my heart and put it in my Ele hands. tirou o que estava no meu coração e colocou nas minhas mãos. God is preparing us for what's already prepared for us. Deus está nos preparando para aquilo que já está preparado para David had to nós. kill the lion and the bear before he went to the Davi giant. teve que matar o leão e o urso antes de ir até o gigante. Preparation time is never wasted O time. tempo de preparação nunca é desperdiçado. And God's preparing us for what's already E prepared for Deus us. está nos preparando para aquilo que já está preparado para nós. You don't do the heavy lifting. He does the heavy Não é lifting. você que tem que levantar o peso, é Deus quem levanta o peso. You just be faithful to let God prepare you. Você só é fiel em deixar Deus te preparar. He doesn't need your help. Ele não precisa da sua ajuda. You are not smarter than him. Você não é mais inteligente que He Deus. doesn't need you to figure it out. Ele não precisa que você He entenda doesn't tudo. need you to do any of it. Ele não precisa que você faça nada He just disso. needs your trust and your obedience. Ele só precisa da sua confiança e And he'll do all the obediência. rest. E ele vai fazer todo o He'll resto. do all the rest. Ele vai fazer todo o He's already resto. done all the rest. Ele já fez todo o resto. Amen. Amém? So in all of this, Então, em tudo isso, it's been full years. tem muitos anos. Full years of God's fulfillment, Muitos anos de Deus concretizando of God's promessas, goodness, da bondade de Deus, but also full years of some hard times. mas também muitos anos de tempos And difíceis. last year was one of the hardest years of my life. Ano passado foi um dos anos mais difíceis da minha vida. And there was plenty of times to get me to quit last year. E muitas vezes eu pensei em desistir ano passado. And I almost closed Life Impact Brazil. E eu quase fechei a Life Impact Brasil. I said, you know what? We're doing good in Thailand. Eu falei, quer saber, a gente tá indo bem lá na We're Tailândia. doing very good in Burma. A gente está indo muito bem lá em I've Mianmar. lived 24 years there. Eu já estou lá há 24 I understand the anos. culture. Eu entendo a cultura. And there's more kids to be rescued. E tem mais crianças para serem I already have a resgatadas. lot of work. Eu já tenho muito trabalho. I don't need more problems. Eu não preciso de mais I just want to problema. be more fruitful. Eu só quero frutificar So if I mais. could do that in Thailand and in Burma, Então, maybe, se eu puder fazer isso na Tailândia e em Mianmar, because I can't move to Brazil porque right eu não now, posso me mudar para o Brasil agora, maybe I'll just close Brazil for. Maybe I'll close talvez Brazil. eu feche o Brasil. Or maybe a couple projects in Brazil. Ou talvez só uns 2 projetos assim no And I'll Brasil. just focus on what we do good. Mas eu vou focar naquilo que a gente faz bem. Because I don't want to go through this hardness like Porque this. eu não quero passar por essas dificuldades de novo assim. Can you imagine Você pode imaginar? if I would have closed? Se eu tivesse fechado, I wouldn't have seen the dream. eu não teria visto o Can you sonho. imagine Você pode if I imaginar? would have given up? Se eu tivesse desistido, I wouldn't have seen the fulfillment eu não teria visto a of what concretização God had promised me. daquilo que Deus me prometeu. And so what I realized in all of this Então, o que eu percebi em tudo isso is that we think that it's a one-time yes to God. é que a gente pensa que basta dizer sim para Deus uma vez. That it's a one-time giving God our yes. Que é só uma vez que a gente diz sim para That it's Deus. a one-time of stepping out of the boat in Que é faith. só uma vez que a gente põe o pé para fora do barco em fé. But now I've learned, Mas agora eu aprendi. and now I've seen, E agora eu vi. it's a lifestyle of yes. É um estilo de vida de
assim. It's a lifestyle of walking on water. É um estilo de vida de andar sobre as águas. It's a lifestyle of faith and obedience. É um estilo de vida de fé e It's a obediência. lifestyle of surrender. É um estilo de vida de rendição. Because we've gotten so excited. Yes, God, I give you my yes. I give you my yes. Porque a And gente now- chega para Deus todo feliz. Sim, Deus, eu te dou meu sim. And now it's very trendy. E agora tá muito na moda. And now it's very cool, you know? Agora é muito legal. But when you are out on that water, Mas quando você sai para aquela água, it is not cool. não é legal. It is not trendy. Não é da It's moda. not like, look, I gave God my yes. It's not so beautiful. Não é, olha que lindo, eu dei sim para It's Deus. wet. É molhado. It's cold. É frio. It's hard. É I difícil. brought you guys something. Eu trouxe uma coisa para vocês Don't verem. get grossed out, okay? Não fiquem com nojo não, tá? Mama Daisy's not gonna like this at all. A minha filha não vai gostar disso não. Mama Daisy's not gonna Mamãe like this. Daisy também não vai gostar disso não. Recently, we were in the Amazonia, Recentemente nós estávamos na Amazônia and it was raining really bad, e estava chovendo muito. and it was muddy, Tava it enlamaçado, was dirty, tava it was sujo, smelly. tava fedendo. We're used to that because we work in the garbage dump, A gente está acostumado com isso porque a gente trabalha nos and lixões. so we're used to that. Então a gente está acostumado And com I isso. smelled this. It smells just like when we're at the garbage Então, dump. para mim, o cheiro é igual se eu estivesse lá no But lixão. every day we're in the water. Mas cada dia que nós estávamos We're na on água, boats. We're on boats. nos We're in barcos, the red light district. nos distritos de prostituição, And we were sharing a room, me and my daughter. nós estávamos dividindo um quarto, minha filha e And eu. she said, put your shoes outside E ela because disse, mãe, coloca esses sapatos lá I fora, think they smell. porque tá fedendo I think muito. they're dirty. Eles estão sujos. And I said, I don't want anybody to steal them. Não, vou botar lá fora não, que alguém pode roubar. And she said, they smell so bad. E I ela don't falou, think mãe, anybody's gonna steal them. Estão fedendo muito, ninguém vai querer roubar isso. Nobody wants your stinky shoes. Ninguém quer esse sapato I fedorento. said, my shoes don't smell. Falei, meu sapato não My feet fede. never smell. Meu pé nunca I'm fedeu. not a smelly person. Eu não sou uma pessoa Even though I'm a fedorenta. missionary, I'm not a Mesmo smelly sendo person. missionária, eu não sou fedorenta. I don't like bad smells. Eu não gosto de cheiro ruim. And so I said, my feet don't smell. And then I O went pé não fede. and oh my E goodness. quando eu cheirei, eu falei, ai They meu smell so Deus, bad. o cheiro é muito ruim. But I got so used to my feet being wet Mas eu fiquei tão acostumada em ter os pés molhados that I didn't even know that they smelled. que eu nem percebi que eles estavam fedendo. I got so comfortable being uncomfortable Eu fiquei tão confortável no that I desconforto didn't even pay attention at que eu all. nem prestei atenção. And I feel like in this time and age, E eu sinto que nesse tempo, nessa if we're época, going to continue to serve God, se nós vamos continuar a servir a if we're going to Deus, continue to live this life of se faith, nós vamos continuar a viver essa vida de if fé, we're going to continue to live this faith adventure, se nós vamos continuar nessa aventura da we fé, need to get comfortable being uncomfortable. nós precisamos estar confortáveis no We need desconforto. to get comfortable living with wet feet. Nós precisamos ficar confortáveis vivendo com pés Because if you molhados. step out of the boat, Porque se você tirar o pé do barco, your feet are going to be wet. o seu pé vai ficar You molhado. can stay in the boat Você pode ficar no barco, where it's dry, onde está tudo sequinho, safe, onde você está where you're seguro, comfortable, onde você está or you can confortável. step out of the boat Ou você pode botar o pé para fora do where barco, Jesus is, onde Jesus walk on está, the water, andar sobre as get águas comfortable being uncomfortable, e ficar confortável no and desconforto live with wet feet. e viver com pés molhados. Amém? Amen. Amém? And I'm here to tell you, E eu estou aqui para te it's dizer, time for us é tempo da to be gente comfortable being uncomfortable. ficar confortável no I desconforto. named this message, Eu dei o nome dessa mensagem. Wet Feet Water Walkers. Aqueles que andam com os pés molhados nas águas. Wet Feet Water Walkers. Aqueles que andam com os pés molhados nas águas. Yes, your shoes might be nicer than mine. Talvez o seu sapato seja melhor que o meu. And they might smell better than E mine. talvez o cheiro seja melhor And que o you meu. might not have the mud of the Amazonia E on them. talvez não tenha a lama da Amazônia But neles. these feet have been in garbage dumps. Mas esses pés estiveram nos These feet lixões. have been on borders. Esses pés estiveram em These feet have fronteiras. loved these children. Esses pés amaram essas These feet have crianças. been
where people don't dare to go. Esses pés estiveram onde as pessoas não These ousam feet ir. have lived dreams Esses pés viveram sonhos. and have taken me to places I would never go Eles by me myself. levaram a lugares que eu jamais iria sozinha. And so it's time for us Então é tempo da to be gente wet feet water walkers. ser aqueles que andam com os pés molhados na And água. not just give God our yes one time, E não apenas dizer sim para Deus uma vez, but to live a life of yes. mas viver uma vida de To live sim. a life of God's adventure for us. Viver uma vida das aventuras de Deus para nós. Yes, your feet will get wet. Sim, os seus pés vão ficar It's not gonna be molhados. so beautiful. Não vai ser tão lindo. But you'll walk on water. Mas você vai andar sobre as And you'll águas. see everything that he said come Você to vai pass in your ver se life. concretizar tudo aquilo que Ele And you'll do prometeu. things that nobody in your family has Você vai done. fazer coisas que ninguém na sua família You'll do fez. things that nobody in your friend group has done. Você vai fazer coisa que ninguém da tua vida já fez. You'll live the God kind of life for you. Você vai viver o tipo de vida de Deus para Jesus is você. waiting on the water. Jesus está esperando He's nas out of the águas. Ele sai do barco, põe o pé para fora. Amém? Amen. I want to look at this scripture. Vamos ver as escrituras. Let's go over to Matthew. Vamos para Mateus. Wet feet water walkers. Aqueles que andam com pés molhados nas How many of you águas. want to speak English today? Quantos de vocês querem falar inglês I want you hoje? to say it after me. Eu quero que você repita depois de mim. All right? Wet Wet feet water walkers. Wet feet water walkers. Ah, very good. Aqueles Muito que bom, andam muito com bom. pés molhados Very nas good, very águas. good. Muito bom. Matthew, we'll go to Matthew chapter 15, verse 22. Mateus 14, 20, 15? 15, 14, sorry, 14, 22. Mateus 14, 22. And I want to read this really quick. E eu vou ler isso bem rápido. And I'll start reading in English. Okay. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side. He sent the multitudes away, and when he sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now evening came, and he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Go ahead, you could do to that. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Okay, so I want you to pay attention to this. Remember this. Eu quero que você preste atenção a isso e lembre Okay? disso. It says the wind was against them. Diz que o vento estava contra eles. Now let's keep reading. Vamos continuar a leitura. And let's jump down to 27. Vamos pular para o 27. But immediately Jesus spoke to them and said, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." 27 and 28. 27, sorry. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. And verse 29. Venha, respondeu ele. 14:29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. I'm sorry, I read 29. Okay, it's okay. So he said, "Come." And when Peter had come out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Então Jesus disse: Venha. E quando Pedro saiu do barco, ele andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Now let's look at this one, 30. Vamos ver o 30. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" E quando Jesus o segurou, estendeu a mão e o segurou, Jesus disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? And when they got into the boat, the wind ceased. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. So I want you to see something right here. Então, eu quero que você veja uma coisa aqui. Peter
Pedro, It wasn't just that the winds were new. não é que os ventos fossem algo diferente. The Bible says that it was already windy. Deus já diz que já estava ventando muito. It was already boisterous. They were already out in the middle Já of the sea. estava uma tempestade, eles já estavam no meio do mar. But what of the crazy thing? Mas a coisa louca, Peter was already walking on the water. Pedro já estava andando sobre as águas. He was already on there Ele já estava lá. when he started to sink. Quando ele começou a afundar, He had already stepped out of the boat. ele já tinha colocado o pé para fora do barco. So it wasn't like the winds started when he was already, it wasn't like Jesus stopped the water and said, okay, Peter, now it's a good time for you to walk on Então water. não é como se o vento tivesse começado naquela hora que ele botou o pé para fora, Não. ou como se Jesus tivesse acalmado tudo para ele poder botar o pé para fora. Here you go, now it's easy, Peter. Ah, pode vir, Pedro, que agora eu acalmei Now tudo. the Agora water você is pode flatter for you vir. to come and walk on. Agora a água tá tranquilinha, ó, para você sair e botar o pé. Não. It was already windy. Já estava ventando. It was already boisterous. It was already strong Já estava waves. uma tempestade sobre eles. I saw your beach over in Baja. Those are strong waves. Eu vi as ondas daqui da Barra. Nossa, que ondas pesadas. It doesn't look like my first time to walk on water, I wouldn't try on the beaches of Eu Baja. não gostaria da minha primeira vez de andar sobre as águas se fosse aqui na Praia da Barra. You know, it wasn't the best time. Não era o melhor momento. And God will never call you when it's comfortable for you or when it's the best time. Mas Deus nunca vai te chamar quando for confortável para você ou quando for o melhor momento. Because if so, why would you need Him? Porque então para que você ia precisar de Deus? God will never call you when everything makes sense. Deus nunca vai te chamar quando tudo fizer When sentido. everything adds up. Quando tudo só God will adiciona. never ask you to give when it's a perfect time for you to have extra money and give. Deus nunca vai te pedir para fazer uma doação quando você tiver dinheiro extra para doar. No, that's Não. not how He does it. Não é assim que Deus faz. And so Peter already saw that it was windy. Então Pedro já tinha visto que estava And he still ventando. stepped out anyway. E mesmo assim ele He saiu. still stepped out anyway. Mesmo assim ele botou o pé para And he fora. started walking on the water. E ele começou a andar sobre as But when águas. he got his eyes on the wind more than he did Jesus. Mas quando ele colocou os olhos mais no vento do que em Jesus, When he looked, and it says when he saw, então quando ele começou a olhar e viu, more than he saw the word. mais do que ele viu o Right Senhor, before this, he saw miracles. muito pouco antes ele tinha visto He milagres. saw Jesus feed the multitude, 5,000 plus. Ele tinha visto Jesus alimentar 5.000 pessoas. So his mind was just renewed that Jesus was a miracle worker. Ele já sabia na mente dele que Jesus operava That he could milagres, do anything. que Jesus podia fazer qualquer He's coming coisa. from a miracle. He's coming from a huge evangelism Ele estava crusade. vindo de uma grande cruzada evangelística And so cheia de he was milagre. pumped up with faith. Então ele já sabia como era andar por fé, But then he got his eyes off of that. mas ele tirou os olhos He disso. got his eyes off of the word. Ele tirou os olhos da He got palavra. his eyes off of Jesus. Ele tirou os olhos de And he saw the Jesus situation. e ele viu o He saw problema. the environment. Ele viu o He ambiente. saw what was going on. Ele viu o que estava acontecendo This is ali. not a good time for me to be walking in faith. Esse não é um bom momento para eu andar This por is not a fé. good time for me to be walking in the water. Esse não é um bom momento para eu andar sobre as águas. And at that moment, he started to sink. E naquele momento ele começou a He afundar. was already on the water. Ele já estava nas He was águas. already walking in faith. Ele já estava andando por He was fé. right in the middle of it. Ele estava no meio do mar. And this is what God started to speak to me. E foi isso que Deus começou a me dizer. That is not a one-time yes. Que não é um sim. That is not a one-time obedience. Não é só uma That vez is de not a obedecer. one-time trust. Não é ter But confiança it's uma a vez. life of trust and obedience, of walking Mas on é water. uma vida de confiança, obediência e andar sobre as And águas. you might not do it perfect every time. E você talvez não faça tudo perfeito And todas that's as okay. vezes. E tudo bem. Because Jesus is right there. Porque Jesus está bem ali. He's right there. Ele está bem And it ali. says immediately he reached his E hand. imediatamente ele levantou a brought it back mão up. e trouxe Pedro How para do you think he got cima. back to the boat? Como você acha que ele voltou para o Do barco? you think he swam back to the boat? Você acha que ele voltou nadando para o barco? No, he walked back on water again. Não, ele voltou andando sobre as águas. He's right there.
there. Jesus está bem Take ali. us up. Ele vai te puxar, Ele vai te So many of us are levantar. afraid of failing. Tantos têm medo de falhar, We're de scared to take fracassar. that step of faith Nós temos medo de dar aquele passo de because fé, we're scared it might fail. porque nós temos medo de falhar, de Or this life of fracassar, faith won't work. ou que a nossa fé não vai But funcionar. I'm here to tell you, Mas eu tô aqui para te as soon as dizer you step foot out of that boat, que no momento que você colocar o pé and para as soon fora as do you start to barco, get your feet wet, e quando você começar a molhar os seus Jesus pés, is right there, right in Jesus the vai middle. estar bem ali, bem no meio. As soon as you need him. E assim que você He's precisar right there. dele, Ele está bem He ali. didn't promise it would be easy. Ele não prometeu que ia He ser didn't fácil. give Peter any details. Ele não deu detalhes He para just said, Pedro. "Come." Ele só disse He just venha. said, "Come." Ele só disse venha. Come with me on the water. Vem Come. comigo andar sobre as Come with águas. me in this life Vem of faith. comigo nesse Come passo with me de in this fé. life of adventure. Vem comigo nessa aventura da He fé. didn't say it's going to be like this. Vai ser desse And jeito. all these things. Todas essas He didn't coisas. say you're not going to sink. Ele não falou para Pedro, He você didn't não say vai you're gonna get afundar. wet. Ele não falou para Pedro, você Peter vai could se have said, molhar. Jesus, what happened? Pedro podia ter dito, Jesus, o How que did you let me aconteceu? fail? How Por did que you let você me deixou sink? eu fracassar? Por que Peter você could have deixou eu blamed afundar? Jesus. Pedro não culpou Jesus Jesus. saw everything. Jesus viu tudo. Jesus knew everything. Jesus sabia tudo. He never promised this life of faith would be easy Jesus and nunca convenient prometeu que essa vida de fé ia ser fácil e and conveniente comfortable. ou But he confortável. did promise Mas Ele prometeu that he would be with you, que Ele estaria com that you would do você, things that nobody que else Ele has faria ever coisas done, que ninguém mais that fez, he would go before you, que Ele iria na sua and frente he would give you the God kind of life. e Ele te daria o tipo de vida de A Deus. life better than you can think of yourself. Uma vida muito melhor do que a que você pode escolher para você mesmo. And so I believe Então eu in this day acredito, and age, nesse if we want to dia, see miracles, se nós quisermos ver if we want to do milagres, things that nobody else has se nós done, quisermos fazer coisas que ninguém we mais need to get fez, used to having wet feet. nós precisamos nos acostumar a ter os pés Because water molhados. walkers have wet feet. Porque aqueles que andam sobre as águas têm pés The molhados. disciples in the boat played with the water. Os discípulos no barco brincavam com as They águas. played with the water. Eles estavam brincando com as Peter águas. walked on water. Mas Pedro andou sobre as Peter walked águas. on water. Pedro andou sobre you as wanna play águas. with the water? Você quer brincar com a água And be comfortable? e ficar Or do confortável? you want to do what nobody else has Ou done? você quer fazer o que ninguém mais And fez? get out where Jesus is. E botar o pé para fora, para onde Jesus And walk está. on the water. E andar sobre as Amen. águas. Stand up with me. I don't have that much time. I Amém? wanna pray Levanta for you. comigo, eu não tenho muito tempo, wanna eu vou pray orar for por you. você, eu vou orar por você. What I love O que eu amo about this. sobre isso. Yeah, Peter had many faults. Pedro tinha muitas And he falhas. had many shortcomings. E ele tinha um temperamento difícil. But Peter didn't need all the details from Mas Jesus. Pedro não precisava de todos os He detalhes. didn't ask him questions. Pedro não ficou fazendo He didn't perguntas. say, Jesus, how long will I be on the water? Ele não perguntou, Jesus, quanto tempo eu vou ficar sobre as What am I águas? going to need on the water? O que eu vou precisar para ficar nas What kind of águas? shoes do I have to wear on the Que water? tipo de sapato eu preciso para andar sobre as águas? How long will I be there? Quanto tempo eu vou ficar He lá? didn't ask him all these details. Pedro não perguntou esses detalhes Jesus todos. just said, come. Jesus só disse, vem. And that's all Peter needed. E é tudo que Pedro He just precisava. needed come. Ele só precisava do venha. That's the only word that he needed. É a única palavra que ele precisava. And today, E hoje, Jesus is speaking to you. Jesus está falando com você. He's saying, come. E ele está dizendo, vem. He's saying, come. Ele está dizendo, vem. Get out of your comfortability. Sai do teu conforto. Get out of your boat. Sai do teu barco. Get comfortable being uncomfortable. Fique confortável no desconforto. Get comfortable with wet feet. Fique confortável com pés molhados. Do you want to walk on the water with me? Você quer andar sobre as águas comigo? If you don't, you'll still go to heaven. Se você não quiser, você ainda vai para o céu. You'll still have the blessings of God. Você that He ainda vai ter as promised you. bênçãos de Deus, Because algumas you're a child of promessas, God. porque você é filho de Deus. So it's okay. Tudo bem. There's no judgment if you don't. Não tem julgamento se você não quiser sair do barco. But if you do, Mas se você sair, you can walk on water. você pode andar sobre as You águas. can walk on water. Você pode andar sobre as I want to águas. walk on water. Eu quero andar sobre as I want to águas. be quick to obey like Peter. Eu quero ser rápida para I obedecer want to como be quick to Pedro. obey like Peter. Eu quero ser rápida para obedecer como Pedro. And not question and argue. E não or- questionar ou brigar com I want to be Jesus. quick to obey Eu like quero Peter. ser pronta para obedecer. It's a life of yes.
É uma vida de sim. It's a lifestyle of trust and obedience. É um estilo de vida de confiança e This is the obediência. life that we're called to live. Essa é a vida que nós fomos chamados para viver As disciples, followers of Jesus. como discípulos e seguidores de We Jesus. sing the songs that will follow him. Nós cantamos que vamos segui-lo, But will we follow him on the water? mas quando a gente o segue na água, Will we follow him on the water? nós vamos segui-lo na água. Peter just wanted to be where Jesus was. Pedro só queria estar onde Jesus estava. And at that moment, Jesus wasn't in the boat. E naquele momento Jesus não estava no barco. At that moment, he was on the water. Naquele momento Jesus estava na água. So are we going to make Jesus come to where we are? Então nós é que vamos fazer Jesus vir até onde nós estamos? When we can have an even higher life. Quando nós podemos ter uma vida mais And we elevada. can go to where he E is. nós podemos ir aonde We Ele can go está. to his level. Nós podemos ir ao We can nível go where the dele. area that he made for us Nós to go. podemos ir para a área que Ele preparou We can para have nós what he irmos. paid for us to have. Nós podemos ter aquilo que Ele preparou we para a can have what gente he ter. says we can have. Nós podemos ter aquilo que Ele diz que nós And we podemos can ter. do what he says we can do. Nós podemos fazer o que Ele diz que podemos fazer. Are we going to limit him by our own limitations? Nós vamos limitar Jesus pelas nossas próprias limitações? It was Peter's flesh that made him sink. Foi a carne de Pedro que fez ele afundar. It was Peter's fear that made him sink. Foi o medo de Pedro que fez ele It was afundar. Peter's limitations that Foi a made him sink. limitação de Pedro que fez ele It afundar. wasn't anything wrong with Jesus' plan. Não tinha nada errado com o plano de It had nothing Jesus. to do with Jesus' promise. Não tinha nada a ver com a promessa It de had nothing to Jesus. do with Jesus' word. Não tinha nada a ver com a palavra de For a Jesus. while, Peter walked on that word. Por um momento, Pedro andou sobre aquela palavra. I'm at the time now Eu tô sem tempo agora. where I believe that there's Eu tô no more. tempo agora onde eu acredito que tem mais. But I believe Eu acredito until I get comfortable being uncomfortable, que até que eu fique confortável no desconforto, until I let God fully stretch me in my capacity, até que eu deixe Jesus me esticar totalmente na minha capacidade, that I'll be limited to what I see eu vou ficar limitada ao que eu vejo. God do in my life. Deus, faça na But minha I know He vida. has more nations. Eu sei que Deus tem mais He has nações. more children. Ele tem mais He has crianças. more lives. Ele tem mais vidas. He has more. Ele tem There's mais. more. Tem mais. There's more. Tem mais. There's more. Tem mais. And right now, E agora, He's stretching our capacity. Ele está esticando a nossa Right capacidade. now, He's training our feet. Nesse momento, Ele está treinando os nossos He's pés. training our feet. Ele está treinando os nossos He's pés. training us Ele está nos treinando in our yes no nosso sim and His response. e na resposta dele. So lift your hands right now. Então levante suas mãos agora. Father, I just pray Pai, eu oro all over this room por esse ambiente. that we start to get comfortable being Que a uncomfortable gente comece a ficar confortável estando no desconforto, in our giving. no nosso Where we doar. think that's too much. This Quando is- nós pensarmos It's que not aquilo é the right demais, time. que não é o It's tempo not the right certo, moment. que não é o momento That's certo, too much. que é demais, It's not the perfect scenario. que não é o cenário This isn't the perfeito, time for me to give. que esse não é o tempo de eu doar In these areas, nessas in áreas, whatever area it is, e qualquer que that seja a He's área, asking for your next yes. que Ele está pedindo o teu próximo sim, Whatever area it is, qualquer que seja a that He's área, asking for your next yes. que Ele está pedindo o teu próximo sim, May you be like Peter. que você seja como And at Pedro, that moment, not look at the waves, e nesse momento não olhe para as not look at ondas, the condition, não olhe para as condições, situation. não olhe para os but problemas, just get out of the boat mas apenas saia do and barco walk to Jesus. e vá até Just come Jesus. to Jesus. Venha até Just come to Jesus. where Jesus is. Venha até onde and where Jesus He's está. calling you to be with Him. Venha para onde Ele está In the chamando middle of the você para water. estar com In the Ele, no middle meio of da the waves. água, no meio das You will walk ondas. upon those waves. Você vai andar You'll sobre aquelas walk upon that ondas. situation. Você vai andar You'll sobre walk o upon that problema. condition. Você vai andar sobre os Lord, I pray problemas. right now Eu vou orar for their agora next yes. para o teu próximo For their sim. next yes. Para o teu próximo May this sim. church be marked. Que essa igreja water seja walkers. marcada por pessoas que andam wet sobre as feet águas, water que walkers. têm pés molhados. Yes, maybe you've already stepped out of the boat. Talvez você já tenha tirado o pé para Now fora. it's time to walk deeper. Mas agora é hora de ir mais Now fundo. it's time to go further. Agora é hora de ir mais You've already distante. said yes. Você já disse But sim, now it's time to live this life mas agora é hora de viver essa vida. and to walk just further and deeper. E andar mais distante, mais profundo. Wet feet, water walkers.
walkers. aqueles que andam com pés molhados sobre as And águas. these people will walk on water with you, E Jesus. essas pessoas vão andar com você sobre as águas, Jesus. On top of the waves, Acima das ondas, storms, acima das tempestades, acima dos problemas, right there in the middle of all of it, bem ali no meio de tudo, where you are, Jesus. onde você está, You never Jesus. promised that it would be easy. Você nunca prometeu que ia ser You fácil. didn't promise that we wouldn't get wet. Você não prometeu que nós não íamos But nos you molhar. promised that you would be with us. Mas você prometeu que estaria And that you'd conosco give us an abundant life. e que nos daria uma vida abundante. The God kind of life. A vida do tipo de So mark these Deus. people today. Então, mais dessas pessoas Show us hoje, our next yes. que elas te mostrem o próximo sim. And may we live this life E vivam essa vida of wet feet water walkers. de ser aqueles que andam com pés molhados In sobre as Jesus' águas. name. Em nome de Amen, Jesus. amen, amen. Amém, amém.